Depois que eu fiz o estudo sobre a guerra do Vietnã, abandonei o chapéu. Mas, o Edson, a guerra do Vietnã é disruptiva. Quando você entendeu que... Porque essa tontaiada que tem por aí acha que era uma luta contra o comunismo. Não era, um negócio muito maior que o comunismo ali. O vietnamita, ele estava lutando por uma coisa que era muito maior do que esse embate União Soviética e Estados Unidos. Para eles era independência. Para eles, o americano, tanto faz. Se o americano fosse comunista, eles iam botar lá para fora do mesmo jeito. Essa é que é a verdade, eles queriam independência. Uma vez eu vi uma cena, Miguel Montanha, abração pra você, tá, cara? Fica com Deus. Mas eu vi uma cena muito legal. Mas muito legal mesmo. Eu acho que foi quando a primeira divisão de fuzileiros embarcou em Da Nang em 65. A história de Da Nang é aquilo, né? Montaram uma base aérea, Cavaé. E aqui, não, a base aérea, só a base. Aí o Vietcong foi lá e sentou o chibango nos aviões. Sentou o cacete, destruiu uma porrada de avião. Aí, para proteger os aviões, tiveram que chamar quem? Como sempre, o bom e velho Corpo de Fuzileiros Navais. E vão os fuzileiros. Quer ver? Eu vou mostrar a cena aqui para vocês, que é legal pra caramba. Quer ver? Ó? Vamos achar aqui. Aqui, ó. Essas imagens aqui, gente, são emblemáticas. É a história passando diante dos nossos olhos, né? É o Corpo de Fuzileiros Navais desembarcando em Da Nang para proteger a base aérea que tinha lá, que acho que era a maior base aérea do Sudeste Asiático, que era Da Nang. Eles desembarcaram para proteger os aviões americanos, né? E aí, essa cena que vocês viram aqui, tem um negócio muito interessante, muito interessante. Dizem que tinha um velhinho vietnamita andando na estrada, quando ele viu os fuzileiros passarem. É interessantíssima essa história. É realmente emblemático. Eu acho que esse cara resumiu a guerra. Ele viu os fuzileiros passando, ele falou, mas os franceses voltaram? A gente não tinha expulso eles. Então, gente, o que você depreende com essa história? Essa observação do velhinho, ela quer dizer que na cabeça de uma boa parte dos vietnamitas, francês e americano era a mesma coisa. A mesma merda. Tá fechado. Tá fechado aí. Era gente branca, né, pele clara, olhos azuis, olhos claros, né, e que estava lá para tentar dominar o país deles. Invasor. Então, gente, é o lance que eu falo para vocês, né? O lance que eu coloco para vocês. O povo não entende o que é aquilo. Não se põe na cabeça. Eu sempre falei para vocês várias vezes, não estudem exércitos, estudem sociedades. Eu vejo uns tontos falando da guerra do Vietnã no Brasil, gente que nunca estudou a sociedade vietnamita. Se vocês estudarem a sociedade, o chinês, vietnamita, o coreano, vocês vão ver que o comunismo, no dia a dia, acaba tendo um peso menor, né, nas ações, nos desejos, na psique dessas pessoas. O peso maior são as tradições. Vocês têm que estudar isso aí. Olha o ter tudo. Agora, aí tu fez uma pergunta de $1 trilhão, hein? $1 trilhão aí. Qual foi o fator principal? Eu fiquei parecendo o Luciano Hang nessa foto aí. Pô, lá o careca, não me falta cabelo, cara. Um negócio que nunca me faltou na vida foi cabelo. Eu corto, não para de crescer essa coisa. O Cavaé, na tua opinião, qual que é o fator principal que define... Como é que você vê isso daí? O fator principal que define a derrota americana no Vietnã? A questão é política, né? Exatamente. A questão é política. Por mais que, obviamente, é óbvio que os americanos tinham poderio militar, mas eles nunca chegaram a usar o poderio militar da forma como os chefes militares queriam que fosse usado, né? Tanto que, se você olhar as regras de engajamento
das forças aéreas, por exemplo. Eu falo forças aéreas porque você tinha a USAF, você tinha a Força Aérea da Marinha, né, os porta-aviões, você tinha a Força Aérea dos Fuzileiros, cada um tinha regras de engajamento diferentes, ele podia bombardear aqui, não podia bombardear ali, de determinados dias e horários não podia bombardear, e a maioria dos alvos que eles recebiam era no meio do mato, que eles não bombardeavam, não estavam atingindo nada, era uma bagunça. Era uma bagunça. O que faltava era a questão política, não era militar. Então, assim, essa história de achar que os americanos ganharam a guerra, não ganharam porque não atingiram o objetivo. Qual era o objetivo deles? Foi atingido? E outra coisa também que eu coloco, Robert, por exemplo, esse negócio que o pessoal fala que a imprensa ganhou essa guerra. Não, porque a imprensa até 68 ela estava a favor da guerra. Até 68 a imprensa não, tem que fazer, bababá, Golfo de Tonquim, se não fosse o Golfo de Tonquim, a imprensa, o Golfo de Tonquim não rolava o que rolou, não. Então a história de dizer que a imprensa que acabou com a guerra, por favor, eu não acho isso, não. Acho que politicamente aquilo era inviável, cara. Era um povo que queria tirar o americano de lá. Tem uma frase do Ho Chi Minh, eu acho que é logo depois de Dien Bien Phu, ele fala, os dias do homem branco estão acabados na Ásia, gente. Os dias do homem branco estão acabados na Ásia. Porque o asiático, por isso que eu falo que vocês têm que estudar a Guerra da Coreia, né? Vocês são preguiçosos no estudo, que é tudo de mão beijada. Tem que estudar a Guerra da Coreia. Hoje, antes de dormir, fala lá, o comandante falou que eu tenho que estudar a Guerra da Coreia. Vocês têm que estudar a Guerra da Coreia. O asiático viu que o chinês, sem aviação e sem forças mecanizadas, deu um cacete no americano, cara. Eles viram isso. O asiático viu isso daí, todo mundo viu. Porra, o chinês deu um cacete nos Estados Unidos. Porque até 1951, pra vocês saberem, o exército chinês não era um exército mecanizado, gente. Não era. Não tinha aviação, não era mecanizado. Marinha mesmo, o chinês foi ter 70 anos depois. 70 não, 60 anos depois. Precisou passar 60 anos da Guerra da Coreia para a China ter uma marinha que prestasse. Então, assim, o asiático começou a ver, pô, esses caras sem aviação, sem marinha, sem tropa mecanizada, ferraram com o americano. Então, o ocidental não é tudo que se diz dele. Foi ruim. É o que eu falo, gente, a Guerra da Coreia, ela foi um trauma tremendo para os Estados Unidos. A guerra durou 3 anos, morreram 38 mil americanos. A guerra do Vietnã durou 10 anos, morreram 58 mil. Se a guerra da Coreia tivesse durado o que durou o Vietnã, teria morrido 2 vezes mais americanos. Então, vocês têm que estudar essas coisas. Essas coisas. O trauma que isso é na sociedade americana. Né? O trauma que foi a Guerra da Coreia, o impacto psicológico que isso teve em toda a Ásia. Né? Isso pesa, pessoal, isso pesa muito na cabeça das pessoas.